Oi, gente! A receita de hoje é de um pão com nome muito curioso, que se chama Engana a Visita. Essa é uma massa tão boa que pode ser feita só assim, sem nada, sem cobertura, sem recheio. Mas como a gente quer mesmo um pão bem docinho e a gente quer deixar a visita bem feliz, de uma forma bem econômica, eu coloquei um pouquinho de goiabada em cima do meu pão. O meu pãozinho já está aqui e olhando assim parece mesmo que é um pãozinho muito recheado e é por isso que tem esse nome. É um pão econômico, é uma massa simples, é muito bom para quem quer comercializar. Eu sei que aqui no canal tem muita gente que vende, aproveita as receitas para ganhar um dinheirinho. Então aproveita essa também que você não vai se arrepender. E então, gostou dessa receita? Ficou com vontade de comer um pãozinho bem docinho aí hoje ainda? Então larga tudo de lado e vamos para a cozinha! Então vamos lá, em uma tigela estou colocando uma colher de sopa de fermento biológico seco, meia xícara de açúcar e uma xícara de leite morno. É muito importante que esse leite não esteja quente ou fervendo, porque esse leite muito quente pode danificar o seu fermento e a sua massa vai ter muita dificuldade para crescer depois. Então a dica é que esse leite esteja bem morninho. E agora é só misturar bem esses 3 ingredientes. Feito isso, vou colocar aqui 2 ovos inteiros e meia xícara de óleo. Vou misturar bem rapidinho esses 2 ingredientes também. Agora eu vou pegar a farinha de trigo. Tenho aqui 4 xícaras de farinha de trigo. É a farinha do tipo 1, sem fermento. É a mesma farinha que a gente usa para fazer bolo. Volta lá com a massa do pão. E agora eu vou colocar uma colher de café de sal e também mais ou menos uma xícara de farinha de trigo. Vou misturar bem essa primeira parte de farinha e só depois eu adiciono mais farinha na massa. E eu vou fazer assim por toda a receita. Fazendo assim, não corre o risco de embolar toda a sua massa e você perder toda a receita. Então, não esquece, vai adicionando a farinha aos poucos e misturando bastante em cada adição. Já não dá mais para usar o batedor de arame, então eu coloquei a mão na massa, mas veja que mais uma vez eu adicionei só um pouquinho de farinha. Chegou a hora de colocar essa massa na mesa, mas mais uma vez eu adicionei só mais um pouquinho de farinha e não precisa ficar 10, 15 minutos sovando essa massa. A gente vai trabalhar com essa massa mais ou menos uns 4 a 5 minutinhos e eu só vou adicionar mais farinha na massa se realmente for necessário. Tá grudando muito na mesa, adiciona mais um pouquinho de farinha. Então, para essa receita eu separei 4 xícaras de farinha de trigo. Mas pode acontecer de você precisar de um pouquinho a mais de farinha de trigo aí na sua casa. Então, fica de olho no ponto da massa. E a minha massa já está pronta. E ela fica assim, bem molinha. Não é uma massa dura, uma massa pesada. É uma massa bem macia. Depois que eu adicionei toda a farinha, eu sovei a minha massa por mais ou menos 4 a 5 minutos. E agora eu vou deixar essa massa descansando por pelo menos meia hora, 40 minutos ou até que ela dobre de tamanho. Aqui em casa já se passou um pouquinho mais de 40 minutos e a minha massa cresceu bastante, ficou bem bonita. Mas é preciso fazer com que ela volte ao início de fermentação. E eu faço isso tirando o ar da massa com as pontas dos dedos. Feito isso, eu vou dividir a minha massa. Como eu quero fazer vários pãezinhos, eu vou dividir a minha massa em várias partes. Mas você consegue fazer até 2 pães médios com essa receita. Cada pedacinho de massa ou cada pãozinho pesou em média 80 gramas. E agora eu vou abrir a minha massa.
Peguei um pedacinho de massa e com a ajuda de um rolo, eu vou esticar a massa. Como eu quero formar um retângulo, eu vou abrindo a massa para as laterais. Então eu vou apertando o rolo e empurrando a massa para os cantos. Ou melhor, vou empurrando a massa para as laterais e depois para o centro. Um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro e depois no centro da massa. Assim ela vai abrir retinha e vai formar um retângulo. A espessura da massa, você é quem define. Eu gosto da minha massa bem fininha, mas assim que eu tirei ela da mesa, ela encolheu um pouquinho e é normal que isso aconteça. Então, mais uma vez eu vou esticar um pouquinho essa massa, bem rapidinho. E agora eu vou formar os pãezinhos. Eu vou dobrar a minha massa ao meio, depois mais uma vez ao meio e mais uma vez ao meio. E agora eu só vou enrolar a massa formando um caracol. Se você quiser, você pode colocar um recheio agora nessa massa. Lembrando que se você coloca a goiabada agora, essa massa vai ficar um pouquinho mais doce e a goiabada precisa ser bem maior. Assim ela não vai desaparecer aí no meio dessa massa toda. Ou se você preferir, você pode fazer um recheio de coco ou até de chocolate. Fica bem gostoso também. Aqui em casa eu já fiz todos os meus pãezinhos e vou colocar em uma forma untada com manteiga e farinha de trigo. E depois eu vou deixar descansando mais 15 a 20 minutos. Aqui em casa já se passaram mais 20 minutos e os pãezinhos cresceram bastante. A massa ficou bem fofa e leve. Então agora, como eu quero dar um brilho na massa, eu peguei uma gema com 2 colheres de leite bem gelado, que é opcional. Essa gema com esse leite não muda o sabor do pão, só vai deixar o pão mais brilhoso, mais bonito. E agora, para finalizar, eu tenho 100 gramas de goiabada cortadas em tiras bem fininhas e eu vou colocar por cima da massa. Esse é o truque para fazer esse pãozinho parecer bem recheado. Mas lembrando que você pode enrolar a goiabada junto com a massa. Mas nesse caso, a goiabada precisa estar um pouquinho mais grossa para não desaparecer na massa. Fazendo assim, o pãozinho fica um pouquinho mais econômico, menos doce e igualmente gostoso. E agora eu vou levar os pãezinhos ao forno que está pré-aquecido a 180 graus e eu vou assar por mais ou menos 35 a 40 minutos. Mas fica de olho na sua casa porque cada forno tem o seu tempo. E os meus pãezinhos já ficaram prontos aqui em casa. Eles assaram em um pouquinho menos de 40 minutos. E eu tirei eles da forma ainda morninhos. Essa é uma massa muito leve, muito macia. Eu acho mesmo que essa visita tenha muita sorte de comer um pãozinho assim. Eu espero que vocês gostem da receita e realmente façam. Beijo no coração, fiquem com Deus e até mais!